Pessoal, boa noite. Nós temos aqui no momento 225 participantes, são 1.000 inscritos, então vai chegar aí nos 500 participantes em todo o Brasil. Primeiro, muito obrigado pela sua presença. Esse projeto de educação continuada, desenvolvido pelo 3R Lab e pelo Grupo Reagro, tem como objetivo levar para vocês o que existe de mais novo e avançado, prático, útil, para realmente mudar a vida de vocês e a vida dos clientes de vocês, tá? Então, gostaria de agradecê-los pelo tempo que vocês ficaram conosco aqui, aproximadamente 1 hora de palestra do Dr. Stefano, e depois a gente tem a caixinha aí Q&A, Question and Answers, para vocês digitarem as perguntas de vocês. Pode ficar à vontade que ele vai responder no final da apresentação, tá? O Dr. Stefano hoje ele tem construído uma linha de pensamento. Então, a gente começou há uns 4 ou 5 webinários atrás, onde a gente veio falando de algumas coisas. Se você perdeu algum webinar falando sobre vários pontos importantes para uma fábrica de ração, se você perdeu, vai lá no blog, no site, no blog também do 3R, do Reagro, no Instagram, ou a Joyce ou o Agenor também, na hora que forem falar aqui, eles estão à disposição para ajudá-los, ok? O Dr. Stefano tem vasta experiência com fábrica, praticamente vive aí dentro de fábrica de ração, dando consultoria em todas essas áreas que ele está discutindo. É médico veterinário especialista em fábrica de ração. Hoje ele vai falar, conheça toda a legislação para a fábrica de ração. Com certeza, eu gostaria de agradecer o pessoal da Lallemand, que acredita aí também nesse tipo de treinamento. Então, pessoal da Lallemand, muito obrigado. Nós vamos ter aqui uma oferta, algo diferente hoje do pessoal da Lallemand, e também o pessoal da Elanco, tá? Muito obrigado, pessoal da Elanco, pela confiança, novamente, ajudando a levar aí conteúdo de altíssimo nível para os clientes e para futuros clientes para todo o Brasil, tá? Também agradecer o Reagro Ensino, que o Agenor vai apresentar, e o 3R Lab, que a Joyce vai apresentar, ok? Stefano, fica à vontade. Beleza, Marcelo. Obrigado aí pelas palavras. E vamos lá, então. Deixa eu só compartilhar aqui. Pessoal, boa noite a todos, então. Como disse o Marcelo, nós já estamos agora no 4º módulo, né? Ou seja, nós temos 3 módulos anteriores aí. E esse agora, então, nós vamos falar sobre legislação. Então, o título dele é Conheça toda a legislação para a fábrica de ração. O que acontece? Podem ficar tranquilos que eu não vou ficar lendo aqui legislação. É um tema que, de fato, basicamente é só teoria, mas eu vou conseguir traduzir um pouco para a prática aqui também para vocês, né? Então, até para não ficar muito cansativo, porque realmente legislação muita gente associa com coisa chata, né? Vocês vão ver que não é não, coisa muito importante, e eu vou conseguir tornar mais light um pouco, né? Então, a gente vai falar sobre toda a legislação para a fábrica de ração. A primeira coisa, como a gente tem feito em todos os outros anteriores, vamos fazer um resumo do módulo anterior, que foi o módulo 3. Nesse módulo, a gente falou das ferramentas, né, como o manual, o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, as auditorias e treinamentos, e que essas ferramentas todas geram credibilidade e garantem a qualidade. Qualidade do quê? Do nosso produto final, que é a ração ou qualquer outro produto produzido numa fábrica. As auditorias, elas vão garantir o controle e os treinamentos, a educação continuada. A gente mostrou os diferentes níveis de certificação, né? Então, tem nível 1, nível 2, nível 3, cada um busca aquele que atende a sua necessidade, o seu interesse. E a gente viu também que as certificações são um selo de excelência e demonstram alinhamento com as tendências exigidas pelos mercados. Ou seja, torna você mais competitivo. Muito bem, quais são os tópicos que nós vamos abordar nesse módulo agora? Tem, como sempre, uma introdução. Nós vamos falar sobre a legislação para a fábrica. Aí eu entro nos pontos-chave de cada uma dessas legislações, aí que vem a parte mais prática, vamos dizer assim, que eu vou pensar da legislação como um todo aquilo que, de fato,
é o mais importante para vocês gravarem nesse momento. E aí, no final, nós vamos ter nossas breves conclusões. Muito bem, então vamos lá, vamos começar pela introdução. Primeira coisa, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é nosso órgão máximo aí quando a gente fala de fábrica de ração. E a legislação ela é somente em nível federal. Então, isso é uma vantagem, porque aí a gente não tem outras legislações em nível estadual, municipal. Então, basicamente, é federal. Se aparecer alguma coisa em outro nível, mas sempre prevalece a legislação do Ministério, que é em nível federal. Hoje, no Brasil, o MAPA está dividido em 10 CIPOA ou CIPOA. Vocês vão ver as duas denominações, que é o quê? O Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Então, é sempre bom eu saber, pela região que eu estou com a minha fábrica, com o meu estabelecimento, a qual CIPOA que eu devo me voltar, né, para buscar orientações e buscar informação de qualidade. A fiscalização do MAPA. Quem que faz a fiscalização do MAPA? É o AFFA, que é o Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Então, esse é o profissional que vai estar indo nas fábricas vistoriar, fazer auditoria, fazer fiscalização. O que acontece na prática, então? A gente pode receber lá um laudo de vistoria de alguém que foi, um fiscal que esteve na fábrica e fez sua vistoria, pode acontecer um auto de infração, se tiver irregularidade que justifique isso, pode ter multa, pode ter sequestro de produto, né? São vários casos que podem acontecer aí na prática, e pode ocorrer a interdição da fábrica, né? Então, isso é determinado justamente por esse fiscal federal, né? E ele vai determinar o que acontece naquela realidade, naquela situação. Quais são os tipos de legislação que a gente vai encontrar? A gente tem portaria, decreto, ofício, instrução normativa, que são as INs, né? Talvez essas sejam as que a gente mais tenha contato, mas tem também as circulares e tem norma operacional. Existem também alguns programas e planos governamentais, e esses sempre são respaldados por legislação. Toda legislação, a gente tem que ter atenção pelo seguinte, ela vale por data de publicação no DOU, que é o Diário Oficial da União. E, no meio jurídico, se entende isso aqui, que após a publicação de uma legislação no Diário Oficial da União, subentende-se que o cidadão tem a ciência. E a gente sabe que, assim, muito pouca gente fica lendo o Diário Oficial da União. Mas, enfim, a gente tem que ter uma preocupação, a gente tem que criar mecanismos de ter acesso àquela legislação que impacta no meu negócio. Aqui está uma foto, né, do Diário Oficial, para quem não está muito acostumado. Então, assim, aqui tem toda, né, ele tem inúmeras páginas, ele é diário, então a cada dia sai todas as legislações de vários ministérios aí, né? Então, a gente tem que ficar muito atento e buscar toda e qualquer nova legislação ou alteração, atualização de legislação, que vocês vão ver, a gente vai comentar muito a respeito disso hoje, nesse nosso webinar. Então, vamos lá. Depois da introdução, vamos falar um pouco agora da legislação para a fábrica. Vocês vão ver que eu coloquei elas em ordem cronológica, até para facilitar o entendimento aí. Então, primeiro nós vamos falar de cada legislação, qual que é o conteúdo principal dela, e aí mais adiante a gente passa para a parte prática, onde eu vou esmiuçar para vocês o que de fato vocês precisam guardar de cada uma delas. Quando a gente fala de legislação internacional, o que é importante a gente saber? Ela é específica para cada país, então eu preciso fazer o quê? Eu vou consultar a legislação vigente no país em questão. Eu quero importar para um determinado país, uma fábrica grande, comercial, que vende produto. Então, eu tenho que conhecer a legislação desse país e atender aquelas exigências. Então, eu vou consultar e verificar quais as exigências a serem atendidas. No mercado europeu, a diretriz principal é o EUREP GAP, que hoje é chamado de Global GAP. Quem assistiu o último webinar, a gente falou sobre isso aqui. Isso aí é uma certificação de nível 3. E o GAP quer dizer aqui, Good Agricultural Practices, que seriam boas práticas de agricultura. Então, quanto à legislação internacional, é isso aqui que é importante a gente saber. Agora vamos para a legislação brasileira. Então, a gente tem
nosso órgão máximo, que é o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? E aí vocês podem acessar o site do MAPA. Uma outra coisa que eu queria rapidamente comentar com vocês é o seguinte, ó, nas últimas semanas aí, todos os sites do Ministério do Governo estão em alteração. Então, eu tive que mudar, só para preparar essa palestra de hoje, eu tive que mudar umas 3 vezes aqui o passo a passo para vocês. O que eu vou mostrar hoje, então, é o último que eu consegui ver, mas pode ser que tenha alguma alteração mais adiante. E a mesma coisa aconteceu com a legislação. Eu tive que mexer umas 2, 3 vezes nessa apresentação para estar com ela totalmente atualizada. Vocês vão ver que tem legislação que surgiu muito recente aí. Então, o que acontece? Se eu entrar no site do MAPA, eu vou cair nessa página aqui, aí eu vou lá em buscar, coloco CISLEGES, né, o CISLEGES, e aí vocês vão entrar nessa página aqui, ó. Como vocês podem ver, aí aqui vocês vão colocar a legislação que você quer, o ano, sempre procura por data, viu? Muito importante. Você tem que ter qual legislação que é, então, uma instrução normativa, número tal, data tal. E aí vocês vão conseguir ter acesso à íntegra, né, dessa legislação. Legislação brasileira. Como eu disse para vocês, nós vamos tratar delas aqui em ordem cronológica. Então, a primeira delas é uma IN, Instrução Normativa número 65, e ela é de 21 de novembro de 2006. Qual que é o conteúdo dela, então? Está aqui, ó. Aprova regulamento técnico sobre os procedimentos para a fabricação e o emprego de rações, suplementos, premixes, núcleos ou concentrados com medicamentos para os animais de produção. Então, o principal dessa normativa aqui é isso aqui, ó, com medicamento. Lembrem vocês que quando a gente fala de fábrica de ração, a gente diz que é muito mais do que isso. Ó. Pode ser ração, pode ser suplemento, pode ser premix, pode ser núcleo, pode ser concentrado. Então, essa é a primeira. Qual que é a outra? A Instrução Normativa 4. Ó. Essa já é de 23 de fevereiro de 2007. Ela trata de quê? Ela regulamenta as boas práticas de fabricação para estabelecimentos fabricantes de produtos destinados à alimentação animal. Ou seja, boas práticas de fabricação é o BPF que a gente falou num dos webinários anteriores aí também. Né? E eu disse lá naquela ocasião que a gente segue justamente essa instrução normativa número 4 aqui, porque é ela que trata do BPF. Na sequência, a gente tem um decreto, esse 6296, ele é de 11 de dezembro de 2007. Ele dispõe sobre a inspeção e a fiscalização obrigatórias dos produtos destinados à alimentação animal. Isso é uma atribuição exclusiva do MAPA, ou seja, ele é quem faz essa inspeção e essa fiscalização aqui. Depois nós temos a Instrução Normativa número 17, que ela é de 7 de abril de 2008. Então, eu quero que vocês gravem isso aqui, ó, Instrução Normativa número 17. Vocês vão me desculpar aí, mas infelizmente onde eu estou, né, por mais que eu fechei janela, porta e tudo, mas vocês devem estar escutando os fogos aí, né? Deve ser porque junho, que já está passando, festa de São João, vocês me desculpem aí, mas vamos ter os fogos de vez em quando. Muito bem. Essa IN 17, o que é o conteúdo principal dela? Ela proíbe a fabricação na mesma planta de produtos destinados à alimentação de ruminantes e de não ruminantes. Ou seja, mais à frente eu vou demonstrar para vocês o porquê disso aqui. Então, e gravem isso aqui, ó, Instrução Normativa número 17, e essa data. Vocês vão ver mais adiante que tem uma outra com o mesmo número. Depois eu explico para vocês a respeito disso. Depois eu tenho a Instrução Normativa número 14, ó, a gente está vindo, né, cada vez mais próximo para os dias atuais. Ela é de 6 de julho de 2016. E ela fez o quê? Ó? Observem vocês que ela, na verdade, ela fez isso aqui. Ó, ela alterou o item 8.3 da IN4, que nós já falamos sobre ela, que é aquela do BPF, e os anexos 1, 2 e 3 da IN65, que nós já falamos também. Então, ela é uma legislação que ela causou bastante alvoroço aí no mercado, vamos dizer assim, mas que, na verdade, ela altera a IN4 e a 65, que continuam valendo, né? Vou falar mais adiante também. Depois nós temos aqui a Instrução Normativa número 1, essa é de 23 de janeiro de 2018. Ó. Ela altera tudo isso aqui, ó.
né? Não vou nem ficar lendo isso aqui, mas assim, ela altera artigo, ela altera parágrafo, que é esse símbolo aqui, né? Ela altera anexo. E olha o que ela altera aqui, ó. Ela altera a própria IN14. Deixa eu retornar aqui para vocês, ó. Em 2016 teve a IN14, que alterou a IN4 e a IN65, e aí em 2018 vem a número 1, que altera aquela mesma 14. Então, é importante a gente ir gravando isso aqui, né, na forma de anotação, e depois vocês vão buscar isso tudo aí na base do reágulo do 3R lá, porque a gente não consegue guardar isso tudo na cabeça mesmo, não. Aí, olha aqui, ó, é o que eu falei para vocês, ó, por isso que eu tive que alterar esse webinar várias vezes para estar com ele bem atualizado para vocês. Ó. Tá vendo aqui a instrução normativa número 17. Ah, mas lá atrás tinha outra. Olha aqui bem rapidamente. Tá vendo? Ó, a instrução normativa 17. Por isso é que eu digo, ó, tem que sempre saber qual que é a data da legislação, porque aqui, ó, essa é de 15 de abril de 2020. Ah, mas como que ela pode ter o mesmo número? Isso acontece porque depende de quem assinou, de qual área dentro do ministério que ela partiu, então ela pode ter o mesmo número. Então, sempre tem que falar numa legislação de que tipo que ela é, qual que é o seu número e de que data que ela é, e claro, de qual órgão. Mas aí dentro do órgão ela pode ter partido de áreas diferentes, então eu tenho que estar muito atento, porque senão eu falo assim, a instrução normativa 17, vocês lembram que a outra fala de proibição de produzir ração numa mesma fábrica ruminante e não ruminante. Olha o conteúdo dessa aqui, ó. Ela fala de procedimentos de registro, cadastro e etc., que estão definidos no Decreto 6292, que a gente já passou por ele ali também, passam a ser por via eletrônica no sistema do mapa. Ou seja, hoje, resumindo, né, a partir de 15 de abril de 2020, ou desde 15 de abril de 2020, tudo é feito via eletrônica. Não tem mais papel, você não vai mais lá no Ministério, você faz tudo via eletrônica no sistema do mapa, que é o CIPEAGO. Mas não acabou não, pessoal, tem mais legislação. Aí no dia 20 de abril, ó, isso foi no meio de um feriado, veio a instrução normativa 27. E aí para nós de fábrica, a gente tinha que estar muito atento, mas eu já trago aqui para vocês. Ó. O que ela fez? Ela alterou o parágrafo 2º do artigo 18 do anexo 1 da IN 65 e os itens 10.1, 2 e 3 do anexo 1 e anexo 2 da IN 4. Então, vocês estão vendo que a IN 65 e a IN 4, elas aparecem a todo momento. Vocês vão ver que elas são duas legislações principais. Então, elas já tinham sido alteradas pela 14, a 14 foi alterada pela 18, e aí no dia 20 de abril agora, ou seja, muito recente, veio a IN 27, que alterou essas partes aqui da IN 65, que é aquela de medicamento, e essas partes aqui da IN 4, que é aquela de BPF. Não se preocupe, mais adiante a gente vai esmiuçar isso aqui. Por enquanto é a parte teórica. Mas não acabou por aí não, pessoal. Veio aqui ó, a norma operacional, ou ela foi chamada também de orientação normativa. O que é isso aqui? Isso, na verdade, é um documento interno. Ele saiu agora, ó, dia 15 de junho de 2020, ou seja, semana passada. Então, essa norma operacional número 3, que nós vamos chamar de NO03, qual que é o conteúdo dela? Ó? Ela aprova os modelos de formulários utilizados na fiscalização de estabelecimentos de produtos destinados à alimentação animal, bem como os manuais para seu preenchimento, né, para seus preenchimentos. Ou seja, quem que vai... isso aqui rege como que os fiscais vão trabalhar a partir de agora. Né? Então, tem todos os modelos de formulário, vocês vão ver mais adiante que com aquelas alterações, alguns formulários foram abolidos e vieram novos. E essa norma operacional diz quais são esses novos formulários e tem um manual explicando como que preenche, como que se procede numa fiscalização. Então, isso, na realidade, é um documento de como os fiscais vão proceder de agora em diante. Muito bom. Vou falar de mais duas legislações aqui, se eu não me engano, e eu chamei de complemento porque elas dizem mais respeito a fábricas maiores, comerciais, e que às vezes têm relações, inclusive, com outros países, né, tanto de importação quanto de exportação. Então, por isso que eu achei interessante citar elas aqui, embora elas não vão fazer diferença para quem está lá no campo, produtor rural, granja, fazenda, etc. Mas, como a gente tem um público muito variado, aí vamos citar essas duas aqui.
Então, a gente tem a Instrução Normativa número 13, né, de 30 de novembro de 2004, que ela aprova o Regulamento Técnico sobre Aditivos para produtos destinados à alimentação animal, né? Então, quem vai usar aditivos em seus produtos que vão ser comercializados tem que conhecer todos os regulamentos técnicos que foram aprovados por essa instrução normativa. A outra, a instrução normativa número 29, ela é de 14 de setembro de 2010, e ela aprova os procedimentos para importação de produtos destinados à alimentação e a uso veterinário. No caso aqui, alimentação animal, é claro, né? Então, ela vai interessar mais para quem tem essa importação de produtos aqui, né? Raramente, na fazenda, na granja, a gente vai ter contato com essa legislação aqui. O que eu sempre gosto de enfatizar? Então, a gente falou sobre legislação do MAPA, né? Uma legislação federal, ela rege tudo que toca quem produz alimento para animais. Mas eu sempre digo que é importante a gente conhecer pelo menos alguma coisa de alguma legislação de 2 outros órgãos. E um deles é o MTE, o Ministério do Trabalho e do Emprego. Por quê? Aqui eu tenho que atentar, dentre várias outras coisas, mas no mínimo para EPI, extintores, compressor, se por acaso eu tiver um compressor na minha fábrica, então para tudo isso aqui tem regra. Aonde que estão essas regras? Não estão na legislação do Ministério da Agricultura, estão na legislação do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, eu queria deixar para vocês aqui um caminho, né? Vocês vão entrar em www.trabalho.gov.br. Como eu disse, há um mês atrás, se você entrasse lá, você ia digitar www.mte.gov.br, mas tudo está em alteração, né? Então, vocês vão cair nessa primeira página aqui. Agora, todos estão com essa mesma cara aqui, tá vendo? Está tudo padronizado. Aí, vocês vão descer a página. Aí vocês vão chegar nessa outra página aqui, vocês vão em fiscalização, aí vocês vão aqui, em segurança e saúde do trabalho. E aí vocês vão conseguir entrar nisso aqui, né? A segurança e saúde do trabalho. Aí vocês vão em normatização, normas e regulamentadoras, né? E aí vocês vão cair aqui, aí sim vocês vão ter acesso ao que de fato interessa. Então, hoje, no caso do Ministério do Trabalho, você tem que fazer várias etapas para conseguir chegar lá na legislação e aí pesquisar. Eu vou mostrar para vocês 2 legislações aqui, que são as que a gente mais tem que prestar atenção no caso de fábrica de ração. São as normas regulamentadoras, né? A 31 e a 6. O que é a 31? Ela fala sobre segurança e saúde no trabalho, na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Ou seja, é onde está a fábrica de ração. Essa norma regulamentadora é respaldada por essa portaria aqui, de 2005. Mas ela teve a última alteração dela em 2018. Então, eu tenho que entrar no site, pesquisar, já pegar ela com todas essas alterações aqui, para saber o que é importante em relação à segurança e saúde no trabalho. A INR6 fala de equipamento de proteção individual, que é o EPI, né? Como a gente usa EPI na fábrica, é bom eu estar atento a isso aqui. Ela é respaldada pela portaria 877, ela é bem antiga, ela é de 78, e a última alteração dela foi em 18, né? Em outubro de 2018. Então, ela pode ser antiga, mas ela foi alterada e está em vigor até hoje. Então, no mínimo, essas 2 NRs aqui eu tenho que considerar quando eu falo de fábrica de ração, né? Independente se é uma fábrica comercial ou se é uma que produz somente para consumo próprio. Mais um outro órgão, qual que é? É o Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, eu tenho que me preocupar fundamentalmente com o Ministério da Agricultura, que é o MAPA, mas eu não posso esquecer do Ministério do Trabalho e Emprego e eu também não posso me esquecer do Ministério do Meio Ambiente. Aqui eu vou atentar para quê? Resíduos sólidos, se por acaso eu tiver na minha fábrica alguma coisa que gera resíduos líquidos, pragas e água, né? E isso vai estar nessa legislação aqui. Eu entro no site www.mma.gov.br, eu vou cair nessa página aqui. No caso do Ministério do Meio Ambiente, até hoje de manhã ainda não estava padronizado para aquele formato, né? Mas, enfim, como está em alteração, a gente consegue de qualquer jeito. Aí, eu vou aqui para esse outro, vou aqui em legislação, né? Aí eu vou
quando eu clico em legislação, vai me abrir isso aqui, ó, aí eu entro em legislação ambiental. E aqui eu vou pesquisar o que eu precisar, né, ou tentar buscar. Se, né, por acaso a gente não conseguir aqui, que nem sempre é muito fácil, viu, pessoal? Às vezes é um pouco complicado a gente achar a legislação que a gente está procurando. Mas, para isso, tem pessoas no mercado preparadas para nos orientar também a respeito disso aqui. Muito bem. Depois de toda essa parte teórica, né? Como eu disse para vocês, eu tentei tornar isso tudo um pouco mais digestível, né? Vamos dizer assim. Mas não tem como não passar para essa parte teórica. A gente vai para uma parte agora um pouco mais prática, que é onde eu vou pincelar as partes principais daquelas legislações mais importantes para o nosso dia a dia na fábrica de ração. Então, vamos lá. A IN 65, né? Lembrando o que é a IN 65, é aquela que o principal ponto dela é medicamento. Então, ela faz o quê? Ela aprova o regulamento técnico sobre os procedimentos para a fabricação e o emprego de rações, suplementos, premixes, núcleos concentrados com medicamentos para os animais de produção. Então, se eu vou usar medicamento ou produto com medicamento, eu tenho que atentar para a IN 65, que essa segue em vigor, ela sofreu alterações, mas ela segue em vigor. O que acontece no caso da IN 65? É obrigatório a contratação de um responsável técnico, que é o RT. Nós falamos na figura desse profissional aqui, lá, acho que no início dessa série, dessa série de webinários. Então, no caso de uma fábrica que vai trabalhar com medicamento, ela vai ter que cumprir o que está na IN 65 e ela vai ter que ter um RT. Se ela não usar medicamento, a princípio, basta você ter um médico veterinário responsável. Ele não precisa ser responsável técnico. São coisas diferentes. O que aconteceu com a IN 14? Então, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é a IN 65 original, né? Aí veio uma alteração. Desculpe. Ó, isso aqui é a IN 65 original, né? Aí veio no dia 6 de julho de 2016, a IN 14. Lembra que eu comentei que ela alterou? O que ela altera? Isso que está em verde aqui, e agora a escrita ficou assim, ó. Aprova regulamento técnico sobre os procedimentos para a fabricação e emprego de produtos destinados à alimentação animal com medicamento de uso veterinário. Vocês estão vendo? Então, ela tirou com medicamentos e colocou com medicamento de uso veterinário. A questão do RT continua sendo obrigatória. Se eu vou trabalhar com medicamento de uso veterinário, eu preciso aqui, ó, pedir uma autorização formal ao MAPA para o uso, estocagem e manuseio de antimicrobianos, que é um medicamento. Após a análise por parte do MAPA, por parte de uma FFA, que é o Auditor Fiscal Federal Agropecuário, será concedida uma habilitação. Qual que é o pré-requisito para eu poder implantar uma IN 65 na minha fábrica? Eu tenho que ter a IN 4 implantada. Então, vocês estão vendo, né? Vamos ouvir falar muito de IN 65 e IN 4. A IN 65 é medicamento e a IN 4 é qual mesmo? É aquela de BPF. E aí eu tenho que ter acima de 80 pontos dentro de 100 possíveis. E aguarde que vocês já vão ver que aí teve uma alteração também. O receituário médico veterinário, ele só é necessário para medicamentos. Produtos classificados pelo MAPA como aditivos ou técnico melhorador de desempenho não são passíveis de receituário. Por que isso aqui é importante? Lembra que se eu vou ter a IN 65, eu tenho que ter um responsável técnico. Tanto eu quanto esse RT tem que saber disso aqui, ó. Ele tem que conhecer e dominar essa legislação a fundo, porque aí ele sabe que, desculpem, o receituário médico veterinário é somente para medicamento, né? E não é para aditivos ou técnico melhorador de desempenho. Aí veio uma alteração, essa mesma Instrução Normativa 27, que alterou, aliás, desculpe, uma alteração, a outra foi alterada, a IN 14, que alterou a IN 65. Agora veio a Instrução Normativa número 27, né, muito recente também, 20 de abril de 2020, e ela
Alterou o quê? Ó? Vejam vocês que ela alterou assim, ó, tem que ter IN4 implantada, mas com auditoria prévia. Então, não tem que mais fazer aquela pontuação. Existia uma pontuação, eu vou mostrar para vocês, que classificava as fábricas em grupos, 1, 2, 3 e 4. Então, agora não existe mais essa pontuação. Mas eu preciso ter o BPF implantado. Porque o BPF eu implanto ele ou de interesse próprio, ou numa fábrica comercial ele é obrigatório. E se eu for ter a IN65, eu vou manusear medicamento, eu tenho que ter a IN4 implantado. Muito bem. Olha aqui, ó, vou pegar os 3 artigos principais da IN65, que é o que já gerou muita confusão por aí, muita apreensão, né? Porque na IN14 estavam descritos esses mesmos 3 artigos, o 18, o 19 e o 20. Só que eu estou dando para vocês aqui já a redação da IN65 atualizada pelas alterações da IN14. Então, o que vocês vão ver lá, de fato, é a IN65, que está valendo, né? Ela continua válida, e aqui ela já está alterada. Então, o que é o artigo 18? Ó? São os 3 mais importantes para você saber em qual dos 3 que você se enquadra. O artigo 18, estabelecimento registrado que fabricam somente para uso próprio e que manipularão medicamento de uso veterinário. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que requerer aquela autorização que eu comentei, eu tenho que ter um plano de prevenção da contaminação cruzada e teste de homogeneidade, conforme anexo 2 e 3, eu tenho que comunicar o mapa que eu vou fazer esses testes aqui e eu vou sofrer uma auditoria prévia pelo mapa. Agora, observem aqui, ó, medicamentos podem ser medicamentos de uso veterinário, eles podem ser alopáticos, né? A gente não usa muito esse termo veterinário, mas eles seriam aqueles medicamentos alopáticos da indústria farmacêutica, e tem os homeopáticos. Se for medicamento homeopático, ele fica dispensado de apresentar procedimento de validação de limpeza. Então, seria esse item 2 aqui, ó. Agora, se for medicamento alopático ou parasiticida, eu queria reforçar com vocês aqui que são 3 coisas que entram aqui como medicamento de uso veterinário. São os parasiticidas, ou seja, vermífugos, ectoendoparasiticidas, os medicamentos alopáticos e os medicamentos homeopáticos. Então, todos 3 requerem tudo isso aqui, ó, IN65. Só os homeopáticos que não precisam desse procedimento de validação de limpeza, mas o restante é tudo igual para os 3. O artigo 19. Aí já é para estabelecimento registrado que manipularão somente o produto com medicamento veterinário. Então, vocês viram a diferença? Vou retornar aqui para vocês. Aqui é medicamento de uso veterinário, então você vai lá e vai adquirir um medicamento. Uma amoxicilina, um flofenicol, uma doxiciclina a 10%, 50%, 80%, não sei. Isso é um medicamento. Agora, aqui nós estamos falando de produto com medicamento veterinário. Então, pode ser um premix, um núcleo, um concentrado, ou seja, uma ração que já venha com medicamento. Aí eu vou cair no artigo 19. Então, não vou usar medicamento diretamente, eu vou usar produto com medicação. Vai requerer uma autorização igual, então isso aqui não mudou em relação ao anterior. O plano de prevenção da contaminação cruzada e teste de homogeneidade, conforme anexo 2 e 3, eu tenho que fazer igual, tenho que comunicar que eu vou fazer isso para o mapa do mesmo jeito. Então, até aqui, 1, 2 e 3, eu estou igual ao artigo 18. O que muda? Inclusive, aqui eu botei a numeração errada, vocês me desculpem. Número 4 aqui, ó. Eu fico dispensado de auditoria prévia. Deixa eu retornar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui eu vou sofrer auditoria prévia pelo mapa. Se eu enquadro dentro do artigo 19, que eu uso produto medicamento, eu estou dispensado de auditoria prévia. Os homeopáticos vale a mesma observação. E o artigo 20? Estabelecimentos que fabricam somente para uso próprio, olha aí, as fazendas, as granjas, etc., e que manipularão somente o produto com medicamento de uso veterinário. Então, diferente dos outros 2, ó, eu não sou uma fábrica registrada, eu não tenho CIF, eu produzo só para consumo próprio, mas eu vou adquirir algum produto, ração, concentrado, premix, núcleo, que vem medicado. Eu tenho que fazer um cadastro no mapa, né? Eu tenho que fazer uma declaração que eu tenho capacidade para fabricação de meus produtos e que tenho implementado procedimento para prevenção da contaminação cruzada e para mistura homogênea. E eu também fico dispensado da auditoria prévia. Então, vocês viram que antes aqui, ó, nos 2, eu tenho que requerer autorização, tenho que fazer um plano de contaminação cruzada e teste de homogeneidade, eu tenho que comunicar o mapa, né?
Aqui eu não preciso fazer isso. Eu vou requerer um cadastro, eu vou fazer, preencher e enviar essa declaração, fico dispensado de auditoria prévia. Então, são essas três possíveis categorias. Eu tenho que me enquadrar em uma das três e seguir o que está dizendo nessa uma das três. Então, essa é a IN 65, já com a nova redação dada pela 14. Quais que são os desafios no campo em relação à IN 65? E muita gente vai dizer assim, mas é a mesma coisa para a IN 14. Sim, é porque a IN 14, ela, na verdade, ela alterou a 65. Então, o que vale é a 65. Nós vamos ver depois um pouquinho a respeito da 14. Mas o desafio de campo, por que eu chamei assim? É o produtor rural, é lá a fábrica da granja. O que as pessoas ficaram preocupadas na época da IN 14, mas, na verdade, muitos anos antes já existia a IN 65 e já falava o quê? Essa questão de cumprir a IN4 com pontuação acima de 80 pontos, de 100 possíveis. O pessoal no campo ficou apreensivo. Como que eu vou conseguir isso com a minha fábrica? A questão de ter que ter uma vistoria do mapa. Porque se eu vou usar medicamento, eu tenho que ser vistoriado. E aí o que acontece? Eles, às vezes, essa vistoria ela pode demorar, porque tem muita gente requerendo vistoria, isso acaba sobrecarregando o órgão, e eles não conseguem te atender com muita brevidade. Pode acontecer, depende da região que você está. Né? A questão da prescrição veterinária, muita gente falou, mas eu não tenho veterinário, mas nós vamos ter que se adequar, pessoal. Então, nós vamos ter que ter, às vezes, um veterinário para fazer essa prescrição. O processo de limpeza após uso de medicamento com um resíduo menor que 1%, isso aí deixou o campo muito apreensivo, porque é o que pede na legislação. E o coeficiente de variação, que é o CV, que determina o quê? Como que está a sua mistura, se ela está boa, se ela está ruim. Ele teria que ser de, no máximo, 5%. Então, ele tem que ser menor ou igual a 5%. E a gente sabe que isso aqui, de fato, não é muito fácil, mas é possível. Então, isso aqui deixou o pessoal apreensivo no campo, mas a gente tem que se adequar e melhorando e tentar cumprir isso aí. O que a Instrução Normativa 26 fez? De novo, de 27, desculpa. Era o cumprimento da IN4 com pontuação acima de 80. Hoje, então, se a gente estava apreensivo com relação a isso, eu não preciso mais estar com mais de 80 pontos de 100 possíveis. Só porque aí vai ter toda aquela questão da a norma operacional, né, que dita como que vai ser a fiscalização agora, que vai ser baseada em análise de risco, e vai dizer, então, se a pessoa está apta ou não a usar medicamento. A IN4. Bom, então agora nós pincelamos para vocês o que vocês precisam se preocupar com a IN 65. É claro que vocês têm que ter ela impressa ou salva e conhecê-la na íntegra. A IN4, lembrando que assim, no módulo 2 nós falamos sobre ela, que é a BPF, Boas Práticas de Fabricação e Fábrica de Ração. Esse foi nosso módulo 2. Então, nós já mencionamos para você naquela época com relação à IN4. O que é a IN4, então? Regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias de boas práticas de fabricação para estabelecimentos fabricantes de produtos destinados à alimentação animal, conforme anexo 1. Aí, ela tinha um roteiro de inspeção, que era o anexo 2, com devido enquadramento no grupo, que agora vocês viram que foi extinta essa questão do grupo, então, né? Mas a IN4 na íntegra, vocês vão ver lá que tem o anexo 2, que é o roteiro de inspeção. O que aconteceu? Veio a Instrução Normativa 27, de 20 de abril desse ano, e tirou essa questão daquele roteiro. Agora existem novos formulários com um novo roteiro para ser feita a vistoria, fiscalização, auditoria. E aí não tem mais esse enquadramento no grupo. Quais que eram esses grupos? Lembra que eu comentei com vocês que eu iria mostrar para vocês entenderem, apesar de que agora não existirem mais, mas é importante que a gente entenda. Na IN4 original, os grupos eram divididos em 1, 2, 3 e 4, e o grupo 1 era acima de 90 pontos. Aí vem a Instrução Normativa 15, que ela veio em maio de 2009, e disse que aí mudou. Vocês estão vendo aqui que mudou um pouco? Aí bastava eu estar acima de 80 pontos. Aí eu já conseguia enquadrar no grupo 1 e poder implantar a IN 65. E agora veio a 27, que deixou sem classificação por grupo. Na verdade, eles vão fazer uma análise de risco na sua fábrica e dizer se você está apto ou não a usar medicamento ou produto com medicamento. A IN 17, e aqui, só lembrando para vocês, que essa IN 17,
é aquela que fala da questão de não poder produzir alimentos para ruminantes e monogástricos numa mesma fábrica. Por quê? Eu tenho que ter linhas separadas, né? Eu tenho que ter BPF implementado, eu tenho que possuir e aplicar procedimentos validados para o controle de contaminação cruzada e ter um programa de monitoramento por meio de análise de laboratório de no mínimo 10% dos lotes. O que a grande maioria das fábricas optou? Quem tem que produzir ração para ruminante e para monogástrico na mesma fábrica, e aí eu vou ter que usar, vou ter que não, mas eu gostaria de usar produto de origem animal nas rações dos monogástricos, porque nas rações de ruminantes eu não posso usar, é justamente o que essa legislação determina. A maioria das fábricas que precisa produzir para as espécies distintas, ruminantes e os monogástricos, resolveu fazer isso em fábricas separadas, porque eu sou uma empresa grande, eu tenho mais plantas, eu tenho mais fábricas, em uma eu produzo só para ruminantes, em outra eu produzo só para monogástricos. Mas você pode produzir numa mesma planta, desde que você cumpra isso tudo aqui, ó. E é bastante complicado você conseguir cumprir isso aqui, ó, porque é difícil você validar e conseguir cumprir programas que evitem essa contaminação cruzada, ou seja, um produto de origem animal e parar numa ração de um ruminante, ok? A IN14, então, porque todo mundo deve estar se perguntando aí, mas a IN14, por que ele não está falando nela? É porque, de fato, ela foi uma legislação que apareceu, depois ela foi prorrogada, nós já vamos falar disso mais adiante um pouquinho, e, na verdade, ela veio somente para alterar a IN65, e a IN65 já vale desde 2006, né? É uma das primeiras que a gente citou aqui. Mas vamos lá. Quais foram as principais alterações, então? Isso aqui é fonte de uma fiscal do próprio Ministério. Então, a gente tinha a IN65 aqui em 2006, com âmbito de aplicação, esses três aqui, ó, médico veterinário, criador de animal, fabricante de alimentos para animais registrado no mapa. Aí veio a 14, em 2016, 10 anos depois, hein? E aí teve gente que falou que não conhecia, não sabia a legislação. Em 10 anos ele não sabia que tinha essa legislação. Eu sei que é complicado, é difícil, a gente não lê diário oficial da União, mas a gente tem que, se a gente está no meio, a gente tem que correr atrás. Mudou isso aqui, ó, incluiu fabricantes e importadores de medicamentos de uso veterinário, fabricantes de alimentos para animais que comercializam seus produtos e são registrados no mapa, ou que fabricam exclusivamente para uso próprio. Então, vocês estão vendo? Hoje, eu, produtor rural, eu que tenho uma granja de aves, de suínos, de poedeira, não importa, e tenho uma fábrica de ração e fabrico exclusivamente para uso próprio, mas vou usar medicamento, a IN14 trouxe isso, disse que eu também tenho que cumprir a IN65. Qual que é a situação atual da IN14, então? Porque, assim, ela existe como uma legislação, né? Ela tem vida própria, vamos dizer assim, só porque ela, na verdade, somente faz o quê? Ela altera aqueles pontos da IN65 que eu mostrei para vocês. Mas qual que é a situação dela, então? Porque deve ser uma pergunta que todo mundo está se fazendo aí, ó. A última prorrogação dela, gente, vence agora. Como é que é? De 18/7. Então, daqui 2 semanas, quase 3 semanas. Isso foi a última prorrogação dela, porque ela foi prorrogada por 2 vezes e vence agora dia 18/7. Nossa, como é que eu vou fazer? Porque eu não fiz nada ainda. Pois é, mas você está desde 2016 sabendo que tem N14 que alterou a IN65. Outra coisa que está em andamento é isso aqui, ó. Tem um ofício das entidades do setor que foi protocolado junto ao MAPA agora, em junho de 2020, né? Fazendo o quê? Solicitando uma nova prorrogação. Por que está solicitando uma nova prorrogação? Para a gente barrigar, me desculpem o termo aí mais uma vez? Não. É porque vocês viram que sofreu tanta alteração aí, IN17, IN27, a IN14, a número 1, que alterou a 65, realmente é muita confusão. Se você não for especializado nisso, então o que a gente está pedindo? Né? Os órgãos aqui do setor pediram o quê? Para que ela seja prorrogada, até que todo mundo tenha tempo de entender essas legislações que saíram agora em abril e em junho, e o que elas impactam, o que eu tenho que fazer, porque não deu tempo da cadeia se organizar em relação a isso. O trabalho das entidades, né, que são associações, são sindicatos, são todos os órgãos envolvidos, tanto na alimentação animal, pessoal, quanto na alimentação de humanos também. Então, existe uma aliança aí que englobou várias empresas. Então, assim, é um ofício
que ele é muito bem tecnicamente embasado, né? Isso está na mão do ministro, da ministra hoje, né? Porque o outro ministro teve acesso também a um trabalho anterior que foi feito em 2018, e o secretário conhece esse documento. Então, existe o trabalho dessas entidades do setor que seguem em andamento, e agora nós aguardamos um retorno do mapa, para saber o quê? Bom, o que vai acontecer? Nesse ofício tem uma série de coisas que foram descritas, né? Inclusive essa prorrogação, e aí a gente aguarda agora um retorno do mapa para saber o que vai acontecer, certo? A norma operacional número 3, lembra que foi aquela que eu comentei, que foi a última agora, do dia 15 de junho, né? Então, ela vigora, pessoal, a partir de 1º de julho, então é depois de amanhã. Ela passa a vigorar. Então, o fiscal vai começar a se basear nessa norma operacional, que é um documento interno dele lá. Ela faz o quê? Ela diz para nós todos, mas especialmente para os fiscais lá, os modelos de formulários que agora vão ser utilizados, né, para fazer o quê? Uma avaliação do risco da fábrica. Então, não existe mais somente aquele anexo 2 da Instrução Normativa 4, que era aquele checklist, ou aquela lista de verificação com 176 itens. Agora existem vários formulários. Esses formulários, então, são os anexos 1, 2, 4 e 5, que, na verdade, o anexo 5 é o manual, que descreve todos os procedimentos aqui de fiscalização e de preenchimento dos formulários, né? E esse manual, que ele é para caracterização do risco dos estabelecimentos fabricantes e fracionadores de produtos para alimentação animal, é que contém o anexo 3. Então, não é porque ele está faltando aqui, não. Então, nós temos aí, se vocês acessarem hoje, vocês vão ter acesso ao anexo 1, 2, 4, né? E o 3 vai estar contido dentro do anexo 5, que é o manual. E isso tudo passa a vigorar, pessoal, a partir de quarta-feira. Então, por isso que a gente pediu para que a gente tenha um pouco de tempo aí para absorver isso tudo e passar a orientação devida para todo mundo, porque é claro que é interesse do setor, do segmento da cadeia, cumprir com toda essa legislação. O que vai ser essa verificação, então, quanto à aplicação das BPFs? Porque o que essa norma operacional diz? Ela volta lá, né, e diz como que o fiscal vai verificar a aplicação das boas práticas no campo, lá na fábrica. Essa verificação, ela seguirá as diretrizes e frequências constantes no manual, que é o anexo 5, lembra? Eu comentei com vocês no slide anterior. Ela vai ser realizada conforme os formulários do anexo 4, aí existe um formulário A, B e C, e vocês podem ver lá tudo que consta nele, né, para vocês já terem uma ideia, ou seja, não vamos esperar não, já vamos pegando, tendo acesso a isso aqui, já vamos olhando o que é. Essa verificação sempre será realizada por um AFFA, que é o Auditor Fiscal Federal Agropecuário, conforme o anexo 1. O anexo 1 é o fluxograma, como que ele faz, quais etapas que ele vai percorrer para fazer essa verificação. Ela acontece em loco, ou seja, lá na fábrica, com presencial, e é documental também. Por quê? Lembra que a gente falou no BPF, no caso dos procedimentos operacionais padrão, tem ficha de registro, tem um monte de coisa que é documento. Eles vão fazer análise desses documentos também, para ver se atende as BPFs e fazer uma avaliação de risco. E se eles encontrarem não conformidades, ou seja, coisas que não estão de acordo com a legislação, aquela fábrica, aquele produtor rural, aquela fábrica registrada vai ter um prazo de 30 dias, né, para apresentar o quê? Um plano de ação corretiva e preventiva frente às não conformidades detectadas na fiscalização. Ou seja, ele vai nos dizer quais são as não conformidades e aí eu tenho 30 dias para encaminhar um plano de ação dizendo como que eu vou fazer para corrigir aquelas não conformidades. Muito bem. O que eu quero mostrar para vocês aqui, então? A gente sempre vai ter uma legislação na edição original, vocês viram aquela lá do Ministério do Trabalho, se não me engano, que é de 1978, mas a última alteração dela foi em 2018. Então, tem que estar sempre atento. Aonde que são publicadas todas essas legislações? Falei para vocês. No DOU, que é o Diário Oficial da União. Aí, elas vão sofrer alterações, que vocês viram aí, ó, IN14, que altera IN65, IN27, que altera IN4 e IN65, em pontos específicos. E aí eu tenho o quê? Eu tenho a legislação atualizada, né? E aí ela vem com a redação nova, vamos dizer assim. Na redação você vê exatamente qual legislação que alterou aquela parte que está com a nova redação. Ou seja,
Vamos nos preocupar, então, com a legislação na sua edição original, mas vamos ter ciência e vamos ficar atentos para essas alterações, e aí nós vamos trabalhar em cima da legislação atualizada, que é o que eu estou passando para vocês hoje aqui, de fato, muito atualizado, porque é coisa agora do último dia 15. Para mostrar para vocês um pouquinho de planos e programas que existem dentro do mapa, né? Nós vamos, no próximo webinar, onde nós vamos abordar a questão da resistência aos antimicrobianos, tudo que está ligado a isso, qual o papel da ONU, né, da OIE, que é um organismo mundial, global, dentro disso aí nós vamos esmiuçar esse plano aqui. Mas só para vocês já conhecerem, ó, existe, por exemplo, esse Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Animal, PNCR, né? E existe dentro dele o Programa de Controle de Resíduos em Carne, que é o PCRC, que é respaldado pela portaria número 42, de dezembro de 99. O que fala essa portaria, nessa IN 42? Ó? Basicamente, ela é o Plano Nacional de Controle de Resíduos em Produtos de Origem Animal, né? Fala quando que ele foi instituído e tal. E aí diz aqui, ó, que ele é para carne, para mel, para leite e para pescado. Né? E até nessa data aqui da IN 42, que foi aqui, ó, em 99, só o de carne que estava implantado. Qual que é o principal aqui? Ó? A gente tem que verificar o uso correto e seguro dos medicamentos veterinários. Então, vocês estão vendo que assim, ó, tem IN65 que fala de medicamento, né, parasiticidas, medicamento alopático e homeopático. E tem um plano nacional, gente, né, que é respaldado por uma instrução normativa que fala do plano de controle de resíduos em carne. E aí ele vai se preocupar com isso aqui. Ó. Então, por isso é que no próximo webinar nós vamos falar a respeito disso, porque é muito importante que a gente não tenha problema com isso. Porque se eu tiver problema, o que acontece? Ó, a propriedade ficará impedida de comercializar animais até que novas análises apresentem resultados negativos. Ou seja, se acontecer isso aqui, ó, né, no jargão, no campo, a gente fala de violação por antibiótico, determinado antibiótico. Ah, já ouvi falar mesmo, violação por sulfa. O que acontece? Isso foi verificado lá no frigorífico, interdito o frigorífico, interdita a sua granja, né? E, na verdade, você não consegue mais comercializar nenhum animal de lá, até que você consiga demonstrar que você não tem mais problema de resíduo antibiótico na carne. Então, é um negócio muito, mas muito sério mesmo. Por isso que vai ter um webinar especificamente falando sobre isso. Muito bem. Eu tentei tornar esse webinar um pouco mais curto, né? Mas não sei nem se pelo tempo aqui não. Estamos quase praticamente dentro dos 50 minutos, 60 minutos. Mas eu acho que deu para tocar. Mas nós já estamos indo para as conclusões aqui. Duas grandes legislações que nós temos. Ó. Nós falamos de várias, mas as principais são a IN4, que vocês viram que sofreu diversas alterações, então eu vou pegar ela com todas aquelas alterações, e ela fala sobre BPF, e a IN65, que é de medicamentos, que também sofreu várias alterações, mas eu tenho essas duas aqui. Se eu focar nessas duas aqui, eu já vou ter dado um grande, mas grande passo mesmo. Então, essa aqui, ó, ela é obrigatória para uma fábrica comercial. Agora, para a fazenda, para a granja, que tem uma fábrica, só produz para ela mesma, é isso aqui, ó. É meu interesse, porque a N4 não fala de boas práticas de fabricação. Se eu aplico boas práticas de fabricação, minha fábrica não é organizada, minha mistura não é boa, meu produto acabado não tem uma qualidade garantida. Então, é meu interesse, eu tenho essa visão, é minha proatividade. Ah, mas eu não sou obrigado. Mas você deve fazer sim, né? Porque vale a pena, com certeza. Quem vai agradecer, nós falamos, lá no caso do BPF, é o consumidor final. Quem que é o consumidor final? É o animal. Ele vai desempenhar melhor para você e vai te dar muito retorno. A IN65 fala de uso de medicamento. Então, vocês viram lá todas as situações que eu tenho que me preocupar se eu for usar medicamento. E aí vocês viram ainda o tanto que é importante que existe um Plano Nacional de Controle de Resíduos de Antibiótico, que é um medicamento. Né? E aí, hoje a gente tem, então, muito recente agora, né, de poucos dias atrás, a norma operacional 3, que é aquela que vai trabalhar com uma análise de risco nas fábricas, mas ele vai considerar essas duas legislações que são existentes, estão em vigência, elas não foram prorrogadas, nada, né? Elas estão aí, estão valendo.
E aqui é onde explica tudo como vai ocorrer a fiscalização por parte do fiscal federal. Então, ela diz respeito à fiscalização. Bom, o que nós temos, então, do webinar de hoje para levar para a fábrica? Eu sei que foi muita coisa teórica, mas aí depois eu tentei dar um pouquinho de cunho prático para vocês, mas não tem outra forma de apresentar esse assunto, não. Eu preciso saber isso aqui, ó. Eu não disse que vocês precisam buscar informação, mas quando for buscar informação, busque informação de fonte oficial e centralizada. Por quê? Porque aí eu tenho segurança, eu tenho padrão e eu tenho qualidade. O que é fonte oficial? São as entidades, é o Ministério da Agricultura, ou do Trabalho, ou do Meio Ambiente, se o caso for esse. São profissionais especializados que estão no mercado e têm acesso a tudo isso aqui, né? E aí vocês buscam sempre no mesmo lugar a informação. Por isso que é importante você saber, eu estou no Maranhão, aqui Cipoá que eu me reporto. Eu estou no Triângulo Alto Paranaíba, por exemplo, para dar um exemplo para vocês. Ó. Nós aqui, Triângulo Alto Paranaíba, Goiás, Tocantins, DF, nós nos subordinamos, hoje em dia, a um dos 10 Cipoá, que no caso é o terceiro, e que fica em Goiânia. Então, a minha tratativa, como consultor, por exemplo, é com o Cipoá, que é o terceiro, que é o de Goiânia. E diga-se de passagem, muito bem atendido através do teleatendimento agora, que é por e-mail, viu? É louvável, a gente tem que, às vezes a gente só critica, né? Mas a gente tem que enaltecer os colegas fiscais lá também, que estão prestando essa orientação para a gente aí. Lembrar que quando tem adequações, novos projetos, aquisição de equipamentos, por exemplo, sempre consultar se atende a legislação, porque senão eu posso entrar numa fria, né? Eu faço um projeto novo ou uma adequação e eu compro um equipamento e aquele equipamento vem do fornecedor, mas ele não atende a legislação. Isso acontece. Ponto fundamental de uma legislação é a data, o assunto, pois o número pode ser o mesmo, tá vendo? Porque ele pode ser diferente, vir de diferentes unidades e pessoas diferentes. Quem assinou foi um secretário, quem assinou foi o próprio ministro ou a ministra, agora no nosso caso do mapa, né? Então, sempre olhar o número da legislação, né? Lembra que aquela 17, nós vimos hoje 2 instruções normativas 17, só porque elas são de datas distintas e com assuntos distintos. Uma fala da proibição do uso de produto de origem animal para ruminante, e a outra fala que tudo passou para a via eletrônica agora no Ministério. Eu acho que eu tenho mais uma aqui, ó. Isso aqui, ó, atenção com as alterações na legislação, porque senão eu posso ser pego de calça curta. Eu estou lá com a IN4, não vi as alterações que ela sofreu, não tem a nova redação, e aí vou achar que eu tenho que me enquadrar no grupo 1 com 90 pontos. Eu não vi nem a 15 que alterou lá pela primeira vez. Então, quem está atento e viu as alterações sabe que hoje eu não preciso mais me enquadrar nesse grupo, mas que tem uma norma operacional 3 de 15 de junho de 2020, dizendo que eu vou sofrer uma vistoria por parte do mapa para me dizer, me falar sobre a minha análise de risco. Tá ok? Então, com isso a gente encerra. Eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez, né? Uma foto aí que eu achei interessante, né? Que bem lá do campo mesmo, né? E fico à disposição aí agora para as perguntas. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Excelente, doutor. Excelente webinar. A gente tem aqui 375 participantes. O pessoal realmente está elogiando muito aí nos comentários, nas mídias sociais, a gente está acompanhando. E o pessoal realmente gostou demais. Então, vamos lá. A gente só vai fazer algumas apresentações. Se puder parar de compartilhar a tela, por favor, Stefan. Isso, legal. E podem ir aí digitando as perguntas de vocês aí, nessa caixinha aí QIA, tá? Que nós vamos aí, com certeza, levar para o Dr. Stefan. Pessoal, o Grupo Reagro é formado por algumas empresas, Reagro Consultoria, focado aí em leite, corte, grãos, café. O Reagro Ensino, focado também na parte de educação, tanto de gestão quanto pós-graduação. Inclusive, a Genor vai apresentar para vocês algumas oportunidades de treinamento. O Ideagri, que é um software de gestão para pecuária de leite, pecuária de corte, certamente um software muito utilizado hoje no Brasil. O 3R Lab, que é o laboratório de análise do agronegócio do Grupo Reagro, a Joyce vai apresentar para vocês. Reagro Pesquisa, que tem o objetivo aí de realizar experimentos comparando os híbridos, variedades, etc.
e a Biomip, que é uma startup para controle biológico, ok? A Joyce agora vai dar uma notícia para vocês rapidinho também do 3R. Joyce, pode ficar à vontade. Boa noite, Marcelo. Boa noite para todo mundo. Primeiramente, agradecer pela oportunidade do espaço, né? E parabenizar por mais um evento aí de muito sucesso. Como o Marcelo falou, eu me chamo Joyce, sou comercial do 3R Lab aqui nos Estados do Sul. 3R Lab é o laboratório de análise para o agronegócio do Grupo Reagro. Nós estamos presentes em Lavras, Minas Gerais e Chapecó, Santa Catarina, trazendo tudo o que há de mais avançado. Nós realizamos, então, análises de solo, água, fertilizantes, silagem, pré-secado, rações, análise de qualidade de batida para as fábricas, entre outros produtos, né? Pensando, então, na segurança e na qualidade dos nossos serviços, nós possuímos todos os selos do Brasil e somos o único laboratório com certificação americana. Eu gostaria de convidar todo mundo para seguir as nossas redes sociais, no Instagram e Facebook, e também para participar dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Os links eu vou deixar eles disponíveis aqui no chat e eu também fico à disposição para maiores informações sobre o laboratório. Meu número é esse que está na tela, 999926410. E era isso, Marcelo. Agradecer novamente o espaço e parabéns. Beleza, Joyce, muito obrigado. Pessoal, então, para toda a parte de análise, o 3R consegue fazer com muita excelência, né? Você tem seus proteinados, suas fontes, seus minerais. Realmente existem variações, inclusive na ração final. Está à disposição e o contato da Joyce está aí para vocês na caixinha aí. Nós vamos apresentar agora a parte do Rumensin, a parte da Elanco. Rumensin é único. Rumensin possui formulação robusta, com distribuição granulométrica e características físicas adequadas. E por que os aspectos físicos dos produtos são tão importantes? Uma granulometria adequada, ou seja, o tamanho de partícula, é fundamental para a distribuição uniforme na ração. O ideal é que a granulometria seja entre 180 e 800 micras, e Rumensin atende esse requisito, resultando em melhor distribuição dentro do produto final. Então, extremamente importante o tamanho de partícula, né? Entretanto, monoenzinas similares analisadas representam granulometrias mais baixa, o que favorece a formação de pó, tá? Que tende a se separar na ração. Consequentemente, devido à sua granulometria ideal, Rumensin resulta em menor formação de poeira e maior qualidade do ar, o que significa menor riscos aos trabalhadores. Rumensin é único, melhor desempenho e características físicas ideais. Então, agradecer novamente ao pessoal da Elanco, tá, com a oportunidade de poder mostrar para vocês aí, o pessoal tem a oportunidade de ter um produto com tamanho de partícula ideal e que não atua aí, né, atrapalha o ar para os seus colaboradores, de tanta importância que eles têm para vocês, ok? Muito obrigado, pessoal da Elanco. Gostaria de também já deixar uma mensagem do pessoal da Lallemand, tá? A Lallemand Animal Nutrition é comprometido com inovação, fornecendo soluções microbiológicas específicas baseadas em pesquisas para otimizar o desempenho e bem-estar animal. Possui uma seleção de mais de 2.500 cepas de leveduras, com triagem genotipicamente mapeadas, e cepas selecionadas específicas para as diferentes espécies, tá? Ruminantes e monogástricos. Nossa levedura Viva Levucel possui mais de 75 trabalhos científicos publicados, demonstrando sua eficácia. Então, está aí um trabalho, uma série de trabalhos, 75 para ser exato, mostrando que realmente a levedura Viva da Lallemand e Levucel funciona, está à disposição para vocês, tanto para monogástrico quanto também para ruminantes, tá? O contato pessoal está aqui, ó, 623507-6200, mas com certeza, Lallemand, na mídia social, vocês vão encontrar. Abraço, Marcelão, um abraço pessoal da Lallemand aí pela confiança. E agora, antes de continuar, a gente passa para o Agenor, para que ele possa também apresentar as oportunidades de educação do Reagro Ensino. Bom demais. Boa noite, Marcelo. Me escuta bem? Estamos escutando bem. Já estão vendo aí a minha tela também. Confere? Sim. Perfeito. Marcelão, primeiro, antes de mais nada, uma satisfação estar aqui novamente com você, nesse momento importante do nosso webinar, onde as empresas parceiras também têm a oportunidade de mostrar os seus produtos e serviços, e o Grupo Reagro
né? Gostaria de dar os parabéns ao nosso palestrante, ao Stefano, uma satisfação muito grande estar contando com ele nessa série de webinars aí de fábricas, né? Então, parabéns por mais essa apresentação. Bom, pessoal, e aqui eu vou ser bem breve, eu vou focar em algumas oportunidades que a gente tem para atender todo o Brasil, né? Nós temos pessoas aqui, profissionais de várias regiões do país, e também oportunidades na área do leite e na área do gado de corte. Então, começando pela pecuária de corte, a Faculdade Reagro tem aí 2 lançamentos muito interessantes. Uma capacitação online em gestão da pecuária de corte, direcionada a técnicos que atuam aí nas propriedades, aos pecuaristas e aos gerentes, tá? Então, uma excelente oportunidade, um curso de grande sucesso no formato presencial, agora também na sua versão online. Início da próxima turma, dia 21 de julho. Então, quem quiser saber mais detalhes dessa oportunidade, a Ludmila está aí abaixo no telefone 31 99 316 2729. 31 99 316 2729, ok? Além disso, eu gostaria de reforçar aí com vocês também uma outra oportunidade, que é a pós-graduação em produção de gado de corte. A pós-graduação é um curso do Grupo Reagro, também focada em agrônomos, veterinários e zootecnistas que atuam com foco na produção de gado de corte. Então, é uma pós, uma especialização lato sensu, também online, baseada em videoaulas gravadas e videoconferências ao vivo. Quem quiser saber mais detalhes, por favor, não deixe de procurar aí as informações com a Ludmila, tá joia? Me desculpem aí o garranchinho aí para ressaltar a importância do curso, mas o mais importante está aí a mensagem, começando dia 29 de setembro, e mais detalhes com a Lud. E agora, pensando no gado de leite, gostaria aí de levar ao conhecimento de vocês uma turma que está confirmada, que começa até, na verdade, amanhã, mas as matrículas são possíveis até na sexta-feira desta semana, sexta-feira, dia 3. Então, quem tiver interesse em pecuária leiteira, é um curso direcionado a agrônomos, veterinários e zootecnistas, é uma pós-graduação lato sensu, também no formato online, turma confirmada, começando amanhã, com matrículas possíveis até na sexta. Mais detalhes com a Ludmila também no telefone 3199-316-2729. Ok, Marcelo? Era isso, acho que são as oportunidades mais interessantes aí da Faculdade Reagro para esse público que está aqui conosco. Muito obrigado aí, sucesso. Valeu, Netão, obrigado. Ok. Doutor Stefano, você conseguiu selecionar algumas perguntas aí? Marcelo, tá me ouvindo bem, né, todo mundo? Estou ouvindo bem. Tá, beleza. Eu já dei uma olhada aqui, Marcelo. Na verdade, até no chat tem uma outra pergunta ali, mas assim, eu vou tentar fazer mais uma vez, como das vezes anteriores, até porque tem muita pergunta, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui e não consegue responder todo mundo. Algumas perguntas que são parecidas, vou responder elas, aí mais pessoas vão obter a sua resposta ao mesmo tempo. Então, vamos lá. É uma coisa que eu estou vendo que preocupa bastante o pessoal aqui, a questão do RT, né? Ou seja, o responsável técnico. Então, primeira coisa, que tipo de profissional pode ser RT de uma fábrica, né? Então, RT é uma questão que você faz junto ao conselho regional, né? E se chama anotação de responsabilidade técnica. E os profissionais que, a princípio, são gabaritados ou capacitados para tal é médico veterinário, zootecnista e engenheiro agrônomo. Então, um desses 3 profissionais pode ser um RT de uma fábrica. O que eu comentei com vocês? No caso de uma fábrica registrada com CIF, ou que vai usar medicamento, aí é obrigatória a figura do RT, ou seja, eu vou ter que fazer uma anotação de responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, no caso de veterinário e zootecnista, né? E no Conselho no CREA, no caso dos engenheiros agrônomos. E aí eu tenho meu RT para me respaldar, né? Isso é uma pergunta que o pessoal... tem várias perguntas parecidas nesse sentido, então acho que eu consegui responder. E aí, aproveitando uma outra pergunta que tem a ver com isso, alguém perguntou se o fiscal
tem que ser médico veterinário, né? No caso do auditor fiscal federal agropecuário, ele tem que ser zootecnista ou veterinário. Eu confesso que eu não tenho muita certeza no caso do zootecnista, mas aí eu posso consultar e depois, oportunamente, dar um retorno para vocês. Mas veterinário, com certeza, ou seja, o auditor fiscal federal agropecuário, ele tem que ter formação superior no curso de medicina veterinária, ele tem que prestar um concurso no MAPA para passar, e aí ele vai passar para esse cargo que é o auditor fiscal federal agropecuário. Então, ele tem que ser médico veterinário, e eu, como eu disse, não tenho muita certeza, então eu prefiro não afirmar, talvez possa ser zootecnista também. Mas são coisas distintas, né? O RT é aquele profissional de mercado, não é funcionário público, que vai trabalhar numa granja como veterinário responsável, né? Ou como RT. O fiscal federal é um funcionário público, ou seja, ele passou no concurso do governo e trabalha para o cidadão, porque ele é um funcionário governamental, um funcionário público, então ele está aí para prestar serviço para a gente. Então, talvez aí eu respondi já uma boa parte das quase 50 perguntas que nós temos aí. Fica à vontade, Marcelo, como toda vez, de fazer alguma pergunta também. Eu só estou ajeitando um slide aqui para poder mostrar para a turma, e depois eu te ajudo aí. Mas tem muitas perguntas boas aí, você pode ir selecionando. Só o importante, Stephanie, depois que você selecionar, já aperta Dismiss, porque aí ele sai da lista, tá? Ah, tá. Beleza. Tá bom. Eu vi aqui. Deixa eu ver mais alguma aqui, ó. Tem algumas perguntas que são direcionadas para fábrica de produto, né, ou de alimento para pet. Então, a gente sabe que, de fato, isso aí está em voga, né? Eu acabei de, até com o auxílio de uma colega aí, a gente escreveu o manual de boas práticas e todos os POPs para uma empresa que produz alimentos para pet, né? Então, assim, hoje você pode ter a situação de uma fábrica comercial com CIF, que vai produzir ração para pet, seja cães e gatos, né, que é o mais comum, mas podem ser outros animais também. E aí você vai fazer tudo via mapa, né? Agora, no caso de, falaram aqui, citaram talvez uma coisa um pouco mais caseira e tal, mas assim, ó, de qualquer forma, boas práticas de fabricação vale para qualquer situação, né? O que a gente fez no caso desse empreendimento, por exemplo, desse estabelecimento, que produz somente alimentos naturais para pet? A gente escreveu o manual de acordo com o BPF, até porque foi a solicitação da proprietária. Lembra que eu falei lá no meu penúltimo slide, eu acho que assim, ó, ou é obrigação de você ter o BPF implantado, IN4, ou é interesse e visão. Então, ela teve esse interesse, teve a visão, até porque ela está produzindo um alimento para animal, então ela tem que cumprir a IN4 do Ministério da Agricultura. Então, acho que a gente respondeu aí essa pergunta também. A questão aqui, né, perguntou para alimento pet, como é que eu vou avaliar fornecedor? Você tem que fazer uma análise assim como você faria em qualquer outro fornecedor. Você vai ver se aqueles produtos que você está adquirindo dele, sejam de origem vegetal, verduras, etc., ou de origem animal, carne, etc., in natura, se aquele produto vem de um estabelecimento que é credenciado para tal, se está dentro do prazo de validade, se a embalagem não está danificada. Então, você vai fazer o que está descrito, mais uma vez, lá no BPF. Você vai entrar lá na parte de fornecedores, tem um POP, um dos 9 POPs fala sobre isso, então você vai credenciar seu fornecedor, você vai fazer toda uma análise do produto que ele está te oferecendo. Aí eu já passo uma outra pergunta que eu achei interessante, que perguntaram aqui se somente são aqueles 9 POPs da IN4. A IN4, de fato, ela descreve 9 POPs, mas eu posso ter os meus POPs de interesse próprio, que é o que eu chamei na nossa apresentação, último ou penúltimo aí, de POPs internos, né, que não estão descritos, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser além da legislação, ou seja, eu posso ser mais exigente ainda do que a legislação já é, no caso da IN4. Vamos ver mais alguma. Stefano, eu estou aqui, acho que você está lendo, você está apertando dismiss aí para a gente não ler de novo? Não, eu te confesso que como eu peguei em grupo assim, agora acho que eu for ver assim uma única, eu vou apertar o dismiss, mas se não ficou aqui. Porque eu não consegui te acompanhar em todas não, que eu estava fazendo aqui ajeitando o slide, então talvez eu vou ler alguma pergunta problema, que já foi feita, tá?
Mas o pessoal está perguntando o seguinte, como é que eu faço para ter acesso a gente que chegou atrasado, que não conseguiu acompanhar as outras? O pessoal está aí, inclusive uma oportunidade, né, além do site do Reagro, são os grupos do 3R, que vocês têm aí. Tanto um grupo no Telegram, quanto um grupo no WhatsApp, quanto um grupo no Facebook, se eu não me engano, que é específico para a fábrica. Tá? E lá a gente vai também colocar os conteúdos perdidos e os links, o blog, onde está o material de quem não conseguiu assistir tudo, inclusive quer saber dos próximos, né? A gente faz 8 webinars por mês, tanto relacionado à pecuária de leite, corte, grãos, café, fábrica, treinamento de forragem, agricultura de precisão e solos. Tá? Então, siga lá as mídias sociais também do 3R. Muita gente agradecendo, nós temos aqui 234 pessoas de todo o Brasil, muita pergunta, o pessoal agradecendo demais. Certificado, acredito que vai automático para vocês, ou se não, pode também entrar em contato com a Joyce. Tá? Então, vamos lá. Quais alterações? Aqui, Marcelo? Pode ficar à vontade. Então, a Rafaela aqui perguntando, gostaria de saber se apenas a rastreabilidade utilizada através do POP 9, que é o que está descrito, tem um POP e tem o item que fala de recall e rastreabilidade dentro da IN4. Ela está perguntando se isso vai ser suficiente para fazer essa rastreabilidade nos produtos de origem animal que é verificado através da IN 4299. Não é não. São instruções normativas diferentes. Uma coisa é a rastreabilidade de produto, que aí lá na IN 42 você vai poder se utilizar da ferramenta de rastreabilidade, mas são coisas distintas. A IN 42 é uma instrução que respalda aquele plano de controle de resíduos. Então, está ligado ao antibiótico. Né? Quer ver? Tinha uma outra aqui que eu vi que era bem interessante. Perguntaram aqui se medicamento, né? Talvez é alguém que não chegou um pouco atrasado. Medicamento que diz respeito a IN65 é medicamento homeopático, todos os outros medicamentos alopáticos, né? Então todos antibióticos e os parasiticidas. Então, se eu quiser usar um dos três, eu tenho que cumprir IN65, que vai ter como pré-requisito a IN4 implantada. Deixa eu ver aqui outra. Pode, se você ver alguma aí, mas tinha uma aqui que agora eu não consegui marcar. Peraí. Tem alguma legislação direcionada ou específica para fábrica de rações PET, pensando nas fábricas de alimentos como o princípio de caseiros, que está no auge? Não, então, isso aí é como eu falei, não tem problema não, mas assim, é seguir a IN4 de boas práticas de fabricação, no mínimo. Porque boas práticas de fabricação eu posso aplicar em qualquer lugar, no supermercado, numa frutaria, numa fábrica de ração. Se eu vou produzir, lembra que não é fábrica de ração, é estabelecimento que produz ou fraciona produtos que vão servir de alimento para animal. Então, se eu estou produzindo alimento para pet, eu estou enquadrado, eu tenho que seguir a IN4. Legal. Uma fábrica que produz para suínos e bovinos na mesma planta, com todo o processo de flushing necessário, pode conseguir registro para produzir ração suíno medicada, ou o ideal seria outra planta para isso? Boa, essa aí que eu estava procurando, até porque tem mais umas 2 ou 3 nesse mesmo sentido aí, ó. Como eu disse, o Ministério não considera fábricas distintas, não. Se você tem uma linha só, aí já não tem nem a possibilidade. Por quê? Você não pode ter uma linha só para produzir ração para ruminante e para monogástrico, onde você usa produto de origem animal, que é proibido no ruminante. Então, com uma linha só, nada feito. Mas se eu tiver 2 linhas, que é a pergunta aí, você apenas tem 2 linhas, você tem só uma fábrica. Então, eu tenho que cumprir tudo aquilo que está descrito lá na IN 17, que foi o que eu pincei para vocês lá, que você vai ter que ter validado o processo de limpeza, isso aí validado junto ao mapa, viu? Não é validado por você, não. Tem que estar validado junto ao mapa, você tem que demonstrar que não existe contaminação cruzada. É bastante difícil você demonstrar isso. Mas, se você conseguir, você pode ter numa mesma fábrica linhas separadas, né? Eu disse foi que grandes fornecedores de nutrição, que têm várias plantas, eles preferem ter uma fábrica só para monogástrico e uma só para ruminante, porque aí já evita um monte de confusão.
Era essa mesmo, mas tem mais umas Legal. duas iguais aí. Antibióticos ionóforos são considerados medicamentos? Precisa de IN65? Aí você tem que verificar que tipo de produto que é. Se ele é classificado como aditivo melhorador de desempenho ou como terapêutico, porque aí é o fornecedor que registra ele de acordo com a sua necessidade ou de acordo com a sua possibilidade. Mas os dois são medicamentos. Aí a única coisa que muda é que você não precisa de receituário médico veterinário para o aditivo melhorador de desempenho, que o ionóforo geralmente é considerado ou registrado como. Então, eu tenho que saber, porque às vezes você tem o mesmo produto, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, colistina. É um antimicrobiano, é um antibiótico. Hoje ela é, inclusive, proibida como aditivo melhorador de desempenho, mas não é proibida como terapêutico. Então, eu tenho que saber como que ela está registrada, até porque eu tenho que usar de acordo com o registro, de acordo com a bula, né? Então, você só não precisa de receituário médico veterinário no caso de um antibiótico ionófilo, se ele tiver classificado pelo fornecedor, né, registro no mapa, como aditivo melhorador de desempenho. Se ele tiver classificado como terapêutico, você precisa fazer IN65 de todo jeito. Para os dois casos, aditivo melhorador de desempenho, ou depois que ele é medicamento, depois que ele é um antibiótico, você tem que cumprir IN65. Qual a legislação para fazer o memorial descritivo? Então, na verdade, eu vi essa pergunta, mas não confesso que eu não entendi exatamente, porque, assim, memorial descritivo é a descrição. Normalmente, existe memorial descritivo da construção, que é o MDC. Aí você vai fazer o memorial descritivo da construção, mas normalmente, quando você implanta IN4, o que eles pedem normalmente seria interessante você fazer o memorial descritivo, aí é para a IN4, que é de boas práticas de fabricação. Só porque, lembrando que a IN65, ela é depois, só porque para a IN65 eu tenho que ter a IN64. Então, eu posso encaminhar o memorial descritivo. Aí eu já vou para outra pergunta que estava aí também, que perguntou a respeito de layout, o que é, né? O layout, a princípio, é sua planta baixa, né? Então, é o layout, mas eu posso também e devo indicar o fluxograma, que é o quê? É o caminho que meus produtos seguem dentro da fábrica. Lembra que a gente mostrou lá que o fluxo deve ser unidirecional? Então, eu recebo, eu armazeno, eu produzo, eu estoco e eu vou fazer a expedição. Isso tudo numa linha unidirecional. Então, esse seria meu fluxograma de produção. O layout é a planta baixa da minha fábrica. Deixa eu ver. Doutor. O PNCR no leite, PCRM leite, já foi editado? Então, até 99, não. Hoje eu não saberia responder essa pergunta, porque como não é minha área de domínio, né? Eu não tenho certeza, mas eu posso verificar também, tipo, depois dou um retorno para vocês deixem isso aí disponível, ou peça para essa pessoa em específico entrar em contato comigo, né? Me dar um tempo aí para eu pesquisar isso. Mas até na edição dela só existia o Plano Nacional de Controle de Resíduo em Carne, dentro do Plano Nacional. O de leite, o de mel, de pescado não existia. Mas eu vou ter que buscar essa informação, pode pedir para essa pessoa entrar em contato, né, mais para o fim da semana que eu consiga essa informação. Eu vou buscar ela onde, como eu disse para vocês, em fonte oficial e centralizada, ou seja, eu vou buscar no próprio mapa. Legal, acho que tem uma pergunta que ela é até legal, é muito legal, do Clarice Cesário. Como você enxerga o rigor da legislação e da fiscalização nos últimos 5 anos? Bacana. Na verdade, o que acontece, Clarice? A gente viu aí que legislação que compete à fábrica nós temos, então, desde 2006, 2007, daí em diante, ou seja, N65, 4, etc. e tal, né? E, na verdade, a gente sempre tende a achar, falo da minha experiência prática no mercado, que toda legislação é exigente demais e está aí para me chatear. Só porque, se você for olhar a legislação, olha o que fala a IN4, por exemplo. Ela fala de boas práticas de fabricação. Já mostrei para vocês em webinars anteriores o quanto que é importante. Então, assim, exigências depende de como que eu encaro isso, porque assim, não adianta eu ficar me justificando que a legislação é muito exigente, que eu não tinha acesso a ela, que eu não a conhecia, por isso que eu não fiz nada, né? Então, a gente deve sim correr atrás, eu tenho que tomar ciência da legislação depois que ela foi publicada no Diário Oficial,
E a gente sabe que, às vezes, existe alguma exigência que ela se enquadra para uma fábrica comercial, mas ela é muito difícil de ser atendida por uma fábrica lá na propriedade rural. Só porque isso não quer dizer que eu não preciso fazer, eu consigo cumprir boa parte do que está na IN4 hoje, mesmo uma fábrica bem simples lá no campo. Eu mostrei isso para vocês em webinários anteriores e na minha experiência prática de campo como consultor, a gente consegue fazer isso. Agora, é justamente isso aí que a gente, como entidades e órgãos e grupos, levamos para o Ministério, que a gente acha que tem poucos tópicos que talvez pudessem ser um pouco diferentes para as fábricas numa determinada realidade, né? Então, na verdade, esse novo modelo de fiscalização vai ajudar muito nisso, que vai aproximar mais, né, o campo de tudo. Mas, assim, ó, não podemos dizer, com certeza, que toda legislação, inclusive a 465, ela é exigente demais, que eu não consigo cumprir, porque consegue sim. Ó. Lembra que eu comentei que ela diz que o coeficiente de variação tem que ser abaixo de 5%? Eu tenho fábrica em Granja, né, que é uma fábrica simples a princípio, mas que atende o BPF, não é porque o mapa pediu, é porque o proprietário tem interesse, porque ele percebeu que é bom para ele, e que o coeficiente de variação é 3,84, então é possível, né? Ou seja, não vamos imaginar que toda legislação é impossível de cumprir, não. Então, eu acho que, assim, essa exigência, na verdade, ela não se alterou, na verdade, eles até facilitaram algumas coisas nos últimos anos, porque entenderam que, de fato, ela tinha sido promulgada e publicada muito exigente, e depois foi feita uma certa adequação à realidade, mesmo assim garantindo a qualidade do produto final. Aí tem uma legal aqui também da mesma Clarice, Steph, se você quiser responder, ou selecionar uma também, qual a frequência de fiscalização? Alguma ordem de prioridade na escolha do estabelecimento a ser fiscalizado, visto o grande número de estabelecimentos em detrimento no número de fiscais? Então, isso é o que a gente vai ficar sabendo agora a partir do dia 1º de julho, porque assim, ó, por isso que é bom, já vai dando uma olhada nessa norma operacional 3, né? Olha esses anexos aí. Nos foi dito que o manual, que é o anexo 5, vai estar disponível no site do MAPA nos próximos dias, né? Eu ainda não consegui ter acesso ao anexo 5, mas a todos os outros anexos eu já tive acesso, e é importante a gente ver o que está lá, porque até agora a gente só conhecia o anexo 2 da IN4, que era a lista de verificação, checklist com 176 itens. Hoje vocês vão ver que esses novos formulários, parte daqueles itens estão lá dentro de novo. Eles só fizeram num formato diferente. Então, assim, tem coisa que a gente também ainda não sabe direito como que vai acontecer, e é justamente o que nós estamos aguardando. Mas já vamos estudando a legislação, né, porque a partir do dia 1º ela vai estar aí, e aí a gente sabe que não tem fiscal para fiscalizar todos os estabelecimentos, né, mas lá dentro dessa norma operacional está dizendo com que frequência e de que forma que eles vão mapear isso e priorizar isso para conseguir fiscalizar todas as fábricas. Então, isso tudo é novidade para todos nós, inclusive para mim, né? Eu estou desde o dia 15 aí quebrando a cabeça com essa nova norma operacional para ver como que vai funcionar. Tem muita coisa que ainda nós estamos aguardando, como eu disse para vocês num dos últimos slides aí. Doutor, a gente tem muita pergunta, mas devido também ao avançar da hora, já são 8h30, teve 1 hora de palestra e 30 de pergunta, eu acho que já conseguiu ajudar muita gente, né? Então, okay, se você quiser ficar à vontade para fazer as considerações finais aí, pode ficar à vontade. Não, beleza, só gostaria de reforçar aí que, assim, quem conseguir, né, assistir todos os webinários até o final, nós temos mais 4 aí pela frente, né? O próximo é sobre essa situação toda de resistência aos antimicrobianos, vai levar uma bagagem muito boa sobre fábrica de ração para a fábrica, né? Não vou nem dizer para casa, porque onde a gente precisa atuar é na fábrica. Mas eu só gostaria de reforçar mais uma vez o meu agradecimento, né, de todas as pessoas. A gente sabe que todo mundo tem seus afazeres, e parar um pouco para assistir o webinar nosso aí é muito bacana. Então, uma boa noite a todos e até uma próxima. Ok, muito obrigado. Novamente, excelente webinar. A gente já deve divulgar em breve o próximo webinar. Agradecer novamente a parceria da Lallemand e a parceria da Elanco, parceiros aí, masters, acreditando na educação do pessoal. Novamente o Reagro aí, a educação, o Agenor, com algumas oportunidades que mostraram para vocês, o contato dele está aí.
o 3R Lab também com o laboratório, com a Joyce, e muito obrigado a vocês, tá? Porque a gente, com certeza, plantar não é obrigado, mas colher é. E vocês aí acabaram de plantar algo e com certeza vão colher em breve, tá joia? Muito obrigado a todos, nos vemos em breve.